Se você puder... Já vou colocar para apresentar aqui. Só um minutinho, agora a gente é obrigado a informar, por força da Lei Geral de Proteção de Dados, essa reunião será gravada. Então, se alguém não concorda com a exposição de sua imagem, por favor, desligue a câmera, porque a reunião será gravada. Tá aí, Marcos, com você. Só esperar a Tamires passar para a gente. Bom, não me estranhe, antes do boa noite eu vou fazer uma pequena apresentação antes. Eu não sou da paz, não sou mesmo não sou. Paz é coisa de rico. Não visto camisa nenhuma no senhor, não solto pomba nenhuma no senhor. Não venha me pedir para chorar mais. Secou. A paz é uma desgraça. Carregar essa rosa boba na mão, nada a ver. Não vou fazer essa cara chapada. Não vou rezar. Eu é que não vou tomar a praça nessa multidão. A paz não resolve nada. A paz marcha. Para onde marcha? A paz fica bonita na televisão. Viu aquele ator? Se quiser, vá você de acho. Eu é que não vou atirar uma lágrima. A paz é muito organizada, muito certinha, tadinha. A paz tem hora marcada. E vem governador participar, e prefeito, e senador, e o jogador. Não vou. A paz é perda de tempo. E o tanto que eu tenho para fazer hoje? Arroz e feijão, sem contar a costura. Meu juízo não tá bom. A paz me deixa doente. Sabe como é? Sem disposição. Sinto muito. A paz não vai estragar o meu domingo. A paz nunca vem aqui no pedaço. Reparou? Fica lá, tá vendo? Um bando de gente dentro dessa fila demente. A paz é muito chata, a paz não fede nem cheira. A paz parece brincadeira. A paz é coisa de criança. Tá aí uma coisa que eu não gosto. Esperança. A paz é muito falsa, a paz é uma senhora que nunca olhou na minha cara. Sabe a madame? A paz não mora no meu tanque. A paz é muito branca, a paz é pálida. A paz precisa de sangue. Já disse, não quero, não vou a nenhum passeio, a nenhuma passeata, não saio, não movo uma palha, nem morta, nem que a paz venha aqui bater na minha porta. Eu não abro, eu não deixo entrar. A paz está proibida. A paz só aparece nessas horas em que a guerra é transferida. Viu? Agora é que a cidade se organiza. E para salvar a pele de quem? A minha é que não é. Rezar nesse inferno, eu já rezo, amém. Eu é que não vou acompanhar a dor de ninguém. Não vou. Sabe de uma coisa? Eles é que se lasquem. Eles é que caminhem a tarde inteira. Porque eu já cansei. Eu não tenho mais paciência. Não tenho. A paz parece que tá rindo de mim. Reparou? Com todos os terços, com todos os nervos, dentes estridentes. Reparou? Vou fazer mais o quê? Hein? Quem vai ressuscitar o meu filho? O Joaquim. Eu é que não vou levar a foto do menino para ficar exibindo lá embaixo. Carregando na avenida a minha ferida. Marchar não vou ao lado da polícia. Toda vez que vejo a foto do Joaquim, dá um nó, uma saudade, sabe? Uma dor na vista, um cisco no peito, sem fim. A minha vontade é sair gritando, urrando, soltando tiro, juro, meu Jesus, matando todo mundo. Todo mundo. Eu matava, pode ter certeza. A paz é que é culpada. Sabe, não sabe? A paz é que não deixa. Bom, então, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui para a gente fechar as reuniões de debate a respeito do documentário Amarelo, do Emicida, fechar os debates em reunião, porque, pelo menos para mim, o documentário segue para a vida toda. Então, hoje, a gente vai falar sobre o que é lugar de fala e qual é a amplitude desse conceito. Então, a gente precisa entender essa deturpação que vem acontecendo, porque não é de hoje que o termo lugar de fala ele vem tendo alguns sentidos errados sendo atribuídos a ele. Você tem lugar de fala? Eu não vou falar isso porque não é o meu lugar de fala. Nossa, ela não tem lugar de fala, mas está dando opinião. Então, o termo militante, ele se perdeu com a internet, gerando cada vez mais hate e algumas problematizações inúteis. Então, questões que eram importantes, elas foram sendo diluídas e apagadas pelo sensacionalismo dessa militância. Então, para essa militância sensacionalista, que é diferente do que a gente faz aqui, diferente do que a gente luta, para ela só pode falar sobre um assunto aquela pessoa que vive. Entretanto, a gente precisa entender o que é lugar de fala e a sua definição real para então falar. Tá, você pode falar disso? Sim, você pode. Então, de que lugar você pode falar disso? No poema da paz, que eu li para vocês, do Marceliano Freire, a gente vê a ideia da paz sobre uma perspectiva de privilégio
e outra de vulnerabilidade. Um lado dela revela um discurso do narrador estabelecendo um determinado lugar social, uma situação de vulnerabilidade, um lugar de dor, enquanto o outro está inserido no discurso do opressor, pertencendo a um espaço social distinto e privilegiado, um lugar de privilégio. Então, o nosso intuito hoje aqui, nessa reunião, é estabelecer um conceito consistente de lugar de fala e uma aplicação real, uma aplicação na vida a respeito desse tema. Então, eu vou passar a palavra para o Luiz Rocha, para ele falar um pouco para a gente sobre a questão do apagamento da voz das pessoas negras ao longo da história. Boa noite, pessoal. Aí agora sim, consegui ajustar aqui. Só confirma para mim se todos conseguem me ouvir, que eu estou pelo celular aqui no microfone. Sim, tá ok. Eu vou falar um pouquinho sobre a invisibilidade da voz de pessoas pretas ao longo da história, começando com uma frase do Baco Exu do Blues, da música Bluesman. Tudo que quando era preto era do demônio, e depois virou branco e foi aceito, eu vou chamar de blues. Com esse trecho, né, ele traduz o sentimento do negro sobre esse grande esforço que existe de torná-los invisíveis em relação à sua produção artística. E isso se trata de um processo longo e duradouro, que tem como objetivo calar a voz dos negros. Realmente, o objetivo disso é calar e impedir que os negros possam se manifestar. E para a gente entender como isso passou a acontecer na sociedade ocidental, a gente precisa voltar para a Idade Média, onde o monopólio da produção intelectual e artística, bem como e principalmente o registro e documentação das mesmas, permaneceu durante muitos séculos nas mãos da nobreza e da Igreja Católica, majoritariamente composta por homens brancos. O que o negro, e não somente o negro aí, mas qualquer etnia que não fosse europeia e vivesse na Europa, era produzido, não era documentado nos moldes aceitos pela sociedade ocidental. Sendo assim, pouco se registrou sobre a arte que era produzida fora das igrejas, fora dos castelos e dos mosteiros. E a história do negro, até a metade do século XIX, foi quase que toda registrada somente por brancos. A história do negro ela foi contada por homens brancos, sob um ponto de vista racista e eurocêntrico. O Shakespeare foi um dos primeiros artistas a retratar o negro numa posição de igualdade em relação ao europeu, com Otelo, o Moro de Veneza, né, uma obra escrita durante o Renascimento, que foi um período de ascensão econômica, artística e de filosofia na Europa, em que esse monopólio que eu citei anteriormente se descentralizou da igreja e da nobreza, principalmente para as mãos da burguesia. Mercadores muito ricos passaram a investir na arte como forma de evidenciar suas fortunas. Aí começa, mais ou menos no tempo do Renascimento, começa a ostentação através da arte, né? As obras de arte eram vistas como uma forma de status mesmo. E a arte renascentista, ela documenta a presença do negro na Europa, né? Por conta do mercantilismo, os grandes impérios africanos, eles passam a negociar muito com a Europa, então a Europa passa a ter esse intercâmbio cultural com a África de uma maneira mais respeitosa do que anteriormente. Mas, novamente, a arte renascentista que retrata o negro é feita através de olhares brancos. A gente tem quadros como Perseu libertando Andrômeda, de Piero de Cosmo, que tem em primeiro plano um músico negro tocando um instrumento de cordas, não identificado, mas a gente tem aí uma prova de que o negro produzia arte na Europa já no tempo do Renascimento, mas por algum motivo isso não chegou para a gente. O que ele tocava, qual a música, qual o instrumento, isso não chegou para a gente, justamente por conta dessa ausência e dificuldade de registros. E, em sequência ao Renascimento, ocorreram as chamadas Grandes Navegações, que definitivamente interligaram os mundos separados pelo Mar Mediterrâneo e pelo Oceano Atlântico. Os europeus, que há muito tempo já haviam chegado à África, levaram milhões de habitantes deste continente como escravos para as terras recém-descobertas. E o forçado processo de colonização, com a imposição de alfabeto, idioma e religião, permitiu que os nativos escravos pudessem registrar as suas manifestações artísticas, agora em moldes compreensíveis para o Ocidente. Com as independências e com o fim da escravidão, finalmente o negro era livre para se manifestar
mas já estava estruturado todo o racismo que hoje é o motivo desse encontro, inclusive. E após séculos induzidos e forçados ao silêncio, os negros podem levar sua arte e cultura para o mundo todo. E a partir daí, a partir principalmente dos processos de abolicionismo, ocorrem dois fenômenos que eu vou trazer aqui. Existem outros, mas os dois principais. O primeiro deles, a branquificação, tanto das pessoas quanto da arte. O que é isso? A branquificação é quando há um esforço para esconder a negritude de um artista ou ressignificar uma manifestação cultural em si, para que ela passe a ser vista como característica da classe dominante. O Machado de Assis é o maior escritor brasileiro, era negro e muitas pessoas não sabem dessa informação. É um fato omitido, inclusive em textos introdutórios das obras do próprio Machado de Assis, e é um fato de muita relevância, né? O samba, o jazz, o rock, o blues, o rap são manifestações artísticas originadas dos negros e que, após o primeiro vislumbre de sucesso, a classe dominante branca apropriou. E eu faço até uma citação direta do documentário Amarelo, abre parênteses, ele conecta as classes operárias às ideias dos intelectuais pretos brasileiros, fecha parênteses. Aqui o Emicida está falando do rap. E não somente o rap, mas o samba, o jazz, o rock e o blues, eles são, por natureza, formas de expressão da voz negra que por muito tempo ficou calada. Então, esses gêneros, eles serviam, em primeiro momento, justamente para que o negro pudesse falar o que ele há muito tempo queria falar e não podia. E aí que a gente vê o grande problema dessa questão da apropriação, né? O objetivo de esconder a negritude de uma personalidade negra é esconder também a sua genialidade? O objetivo de apropriar a cultura negra é calar a voz de resistência? O segundo fenômeno, eu denominei aqui como estereótipos, para ficar um pouco mais fácil de entender, mas com isso quero dizer quando, por exemplo, atores negros interpretam somente o mesmo papel, né? São colocados para interpretar somente o mesmo papel, somente personagens com as mesmas características, que é coisa muito comum, tanto em Hollywood quanto nas próprias telenovelas brasileiras. Mas o principal exemplo que eu quero trazer aqui é o da Elza Soares, falecida recentemente, uma das maiores cantoras da história da música, talvez a maior cantora brasileira, que durante as décadas de 60 e 70, né, o auge da carreira dela, tanto produtivo quanto de qualidade vocal, ela gravou apenas discos de samba, apesar de ser muito eclética, de ter a capacidade para gravar qualquer outro gênero musical. Foram 20 anos de auge de carreira em que o mercado colocou Elza Soares para gravar somente samba. E para efeito de comparação, agora com uma artista branca que tem basicamente a mesma grandiosidade dentro da música brasileira, a Elis Regina, que atuou no mesmo período, décadas de 60 e 70, ela gravou da bossa nova ao rock. Então aqui é uma tendência de mercado de colocar uma artista negra, que sim, é uma artista que predominantemente interpreta sambas, mas ela não teve oportunidade no mercado fonográfico na década de 60 e 70 para gravar esses outros gêneros. Posteriormente, né, depois de carreira já consolidada, principalmente nos últimos anos agora, ela conseguiu gravar basicamente de tudo, né? Mas no auge da carreira dela, a gente perdeu esse outro lado da Elza Soares por uma questão de estereótipo. Uma cantora negra marcada como uma cantora de samba. Essa minha fala, eu gostaria de passar agora a palavra para a Marcela. Espero que tenham compreendido. É a Cláudia. Eu acho que é a Cláudia, né? Isso, gente. Boa noite. Hoje eu vou tratar com vocês sobre o que é lugar de fala a partir da perspectiva da Djamila Ribeiro. Não só pesquisadores, no geral, a gente por aqui, mas eu acredito que qualquer entusiasta em assuntos que envolvam vivências plurais de uma sociedade no geral já ouviu falar dessa mestra em filosofia, que se chama Djamila Ribeiro, que também é ativista, colunista, escritora, foi considerada a personalidade da manhã pelo governo francês e muitas outras coisas. E ela ganhou esse grande renome porque em tudo que ela fez, ela buscou aplicar sua personalidade e vivências como mulher preta, introduzindo seus estudos e experiências vividas em todas essas áreas.
Grande parte do que eu vou trabalhar nesse tópico sai do livro dela, que se chama Lugar de Fala, que é da série de livros Feminismos Plurais, que ela mesma coordenou. E para tratar desse assunto lugar de fala, ela passa por 3 tópicos importantes: o ponto de vista feminista, a integralização social e o locus social. Eu vou começar trabalhando pelo ponto de vista feminista, que é onde ela inicia também. Ela começa a construção desse diálogo baseada principalmente nos pensamentos da Lélia Gonzalez e da Patrícia Hill Collins, 2 mulheres feministas escritoras renomadas. Elas afirmam nesse pensamento que a mulher, o feminino, não é pensado a partir de si, mas em comparação ao homem, ao masculino, a todo esse espectro. Assim como também outros grupos subalternos são pensados por aqueles que o colocaram naquele lugar, como o preto é pensado pelo branco, o LGBTQIAP+, é pelo hétero, o trans pelo cis. Quem define, quem cataloga a existência dessas pessoas é aquele que o oprime. Ela inclui nesse raciocínio também a fala de Simone de Beauvoir, que fala que esses subalternos, não existem para si, mas como o outro. E por eles existirem a partir do outro, eles não possuem sua existência verdadeiramente afirmada, mas as existências são implícitas nas vivências daqueles que detêm a voz. Aí o que acontece é que homens negros e mulheres negras ficam implícitos e acabam não sendo beneficiários de políticas importantes, e muito menos de serem aqueles que pensam tais políticas. E aí é por isso que a gente precisa analisar essas pautas da invisibilidade a partir das vivências de dentro, a partir de um olhar que ela chama de interseccional. E dessa forma, seria possível dar voz a essas pluralidades. E é aí que a Djamila cita o ponto de vista feminista, ou Feminist Standpoint, que, segundo essa teoria, a experiência da opressão sexista, como a gente está tratando de feminismo, é dada pela posição em que a gente ocupa numa matriz de dominação onde raça, gênero e classe social se interceptam em diferentes pontos. O que ela quer dizer com isso? Quer dizer que uma mulher negra trabalhadora não é triplamente oprimida ou mais oprimida do que uma mulher branca na mesma classe social, mas ela experimenta a opressão a partir de um lugar que proporciona um ponto de vista diferente. De uma forma mais clara também, não é porque uma mulher negra e uma mulher branca lésbica são 2 vezes oprimidas que elas sofrem da mesma opressão. Ela cita também Luísa Bairros, que fala que a opressão consiste e se transmite num termo que ela chama de mosaico de multidimensionalidade. Ela afirma que raça, gênero, classe e sexualidade se entrecruzam, gerando formas diferentes de experienciar essas opressões, o que acaba por refutar uma ideia de competição das mesmas ou até uma hierarquia de opressões ou possivelmente uma preferência de luta. Porém, mesmo a gente trabalhando com essa ideia de inexistência dessa competição de opressões e oprimidos, a partir do momento em que essas vivências são enxergadas, percebe-se que sim, alguns acabam sendo mais afetados do que outros. E a melhor forma de enxergar a opressão e a violência de um sistema opressor e violento é olhando a partir do mais afetado, porque esse é o que mais clama por mudança. Por isso, a Djamila afirma que o feminismo preto é a principal e mais completa e abrangente forma de estudo e mudança da sociedade como um todo. E desse jeito, percebe-se que, por exemplo, melhorar o índice de desenvolvimento humano dos grupos vulneráveis subalternos deveria ser entendido como melhorar o índice de desenvolvimento humano de uma cidade, de um país, de um coletivo social como um todo. E para isso, a gente precisa nomear essa realidade, trazendo visibilidade a ela. A partir dessa teoria do ponto de vista feminista, é aí que a gente consegue, se torna possível, falar sobre o lugar de fala. Quando a gente reivindica os diferentes pontos de análise e a afirmação de que um dos objetivos do feminismo negro é marcar o lugar de fala de quem o propõe, ou seja, da mulher negra, a gente percebe que essa marcação se torna necessária para legitimar a premissa que a gente já citou, de que existem realidades que foram consideradas implícitas dentro da normalização hegemônica, tanto eu quanto o cantor citamos. Esse lugar de fala não trata só da liberdade de falar, de emitir palavras, de utilizar da voz,
mas é também do ato de poder existir com humanidade. Quando a gente pensa em lugar de fala, a gente pensa em refutar uma historiografia tradicional e uma hierarquização de saberes consequente da hierarquia social. E agora que eu terminei de falar a respeito do ponto de vista feminista, a gente precisa entender, antes de seguir para o próximo tópico, que reduzir a teoria do ponto de vista feminista, que a gente acabou de tratar, e o lugar de fala somente às vivências individuais, seria um grande erro. Porque aqui o que a gente trabalha é com um estudo sobre como as opressões estruturais impedem que indivíduos de certos grupos tenham direito à fala e à humanidade. Esse conceito, tanto do ponto de vista feminista quanto do lugar de fala, não pode ser reduzido às experiências individuais singulares, mas deve acontecer uma integralização social, que é o segundo ponto, a partir do momento que a gente reflete sobre esses lugares, quando a gente reflete sobre os locos sociais, que é o terceiro ponto. O loco social consiste no lugar em que um grupo está inserido na sociedade. No caso dos grupos subalternos, ou seja, das minorias, o loco social se torna um lugar que os foi imposto. Muito diferente, por exemplo, do que trabalharam no nosso último encontro do Interveps, que fala que o espaço urbano foi conquistado e ocupado pelo homem branco. E já nesse caso dos grupos subalternos, o lugar que eles se encontram foi um lugar de imposição que dificulta ainda mais a possibilidade de transcendência e de direito à voz. E falando dessa questão da ocupação e imposição do homem branco, a partir do raciocínio da Rosane Borges, a Djamila mostra que não pode haver uma desresponsabilização do sujeito de poder, ou seja, aquele que fala vai falar a partir da sua localização social, seja a travesti negra, seja o homem branco cis. Porém, falar a partir de lugares também é romper com essa lógica de que somente os subalternos falem das suas localizações. Nesse momento, o lugar de fala passa a ser um pensamento de postura ética. E aí tem até a fala aqui da Rosane Borges, que fala que saber de onde falamos é fundamental para pensarmos as hierarquias e as questões das desigualdades. A gente tem que ter noção de nossa localização nas nossas falas, para a gente não tirar dessa forma a responsabilidade que a gente carrega como sujeito de poder. A questão aqui principal é que pensar lugar de fala seria romper com esse silêncio instituído para quem foi subalternizado, e é um movimento no sentido de romper com a hierarquia violenta. E vale lembrar, inclusive com o que o Marcos falou no início, que não são os ativismos de lugar de fala que instituem o regime de autorização. Pelo contrário, se o conceito do lugar de fala se converte numa ferramenta de interrupção das vozes hegemônicas, é porque ele está sendo operado em favor da possibilidade de emergência das vozes historicamente interrompidas. E é agora que eu vou trabalhar, então, a respeito de quem tem esse tal lugar de fala. Após toda essa discussão, a conclusão que a gente consegue chegar é que todas as pessoas o possuem, todas as pessoas vão ter esse lugar de fala. Porque o que a gente está tratando aqui é, obviamente, sobre fala, e não necessariamente sobre vivências. Todos têm o direito de falar e refletir sobre qualquer tema, contanto que não haja aquilo que já foi citado, que é a desresponsabilização do poder daquele com a voz. O homem branco pode e deve refletir criticamente sobre o machismo e o racismo, mas ele tem que fazer isso a partir do lugar que ele ocupa, ou seja, no caso dele, do lugar de quem foi e é beneficiado por essa estrutura. E exatamente por essa ocupação de lugares que certos grupos têm melhor e maior propriedade para tratar de certas pautas, e por isso devem ter maior preferência ao direito à voz. Aqui, o que a gente está tratando não é de impedir alguém de falar, mas é dizer que outra voz precisa e deveria ter maior liberdade para fazer essa fala. É muito importante que a gente defenda o lugar de fala, considerando ele como um lugar onde se recupera um corpo roubado pela colonialidade. Ou seja, não basta as pessoas brancas falarem de racismo quando as pessoas negras permanecem de fora de qualquer diálogo epistêmico. É comum que as pessoas brancas, por exemplo, ao tentarem usar o lugar de fala como um guia para todo esse processo, muitas vezes esquecem que não basta se dizer branco
porque só no campo da linguagem não vai se produzir uma mudança no resultado. Deve-se sim ceder esse lugar conquistado a preço do silenciamento das verdadeiras vozes, para que essas retornem ao seu devido lugar e possam exercer sua liberdade pela voz. Dessa forma, a ideia de lugar de fala tem como objetivo oferecer visibilidade a sujeitos cujos pensamentos foram desconsiderados durante muito tempo. Desse jeito, quando a gente trata de assuntos específicos a um grupo, como racismo e machismo, pessoas negras e mulheres, respectivamente, possuem lugar de fala em todos os momentos que uma conversa com essa temática se iniciar. Ou seja, elas podem oferecer uma visão que pessoas brancas e homens, respectivamente, podem não ter. E desse modo, o microfone, o espaço para fala, é passado para as pessoas que realmente vivenciam aquela realidade, dá-se essa preferência. Eu vou citar aqui a Gisele Marques, que é a coordenadora regional da Rede Estadual de Afroempreendedorismo em Santa Catarina, que ela esclarece muito em uma frase dela, que ela fala que o lugar de fala traz, na sua essência, a consciência do papel do indivíduo nas lutas, criando uma lucidez de quando você é. Essas duas palavras deixam muito claro. O protagonista ou coadjuvante no cenário de discussão. Não há silenciamento de vozes. Na verdade, é justamente nesse ponto que se avança. O lugar de fala traz uma liberdade para que cada grupo, lembrando da integralização social, se reconhecer e entender em qual espaço se encontra conforme o processo de organização e falar com propriedade a partir dele. E agora que eu trabalhei isso com vocês, eu preciso fazer uma diferenciação entre lugar de fala e lugar de dor. Porque quando a gente está falando da dor, essa é sentida. Essa dói em quem a vive. E esse viver na pele, o sofrimento de cada grupo com vulnerabilidade, é diferente do lugar que cada pessoa possui para falar sobre esse assunto. Por mais que você estude e se aprofunde em determinado assunto, esse assunto ainda não vai dizer respeito a você. Mesmo que haja, sim, uma dor empática, não vai doer verdadeiramente porque você não é o atacado, você não é o que buscam e planejam machucar e ferir. Para exemplificar de novo, o homem branco pode e deve, mais uma vez, falar sobre racismo a partir da sua situação social. Mas ele nunca poderá ter o lugar de pertencimento dessa ferida social como um homem negro tem. E essa é a grande diferença de lugar de fala e lugar de dor. A sua fala pode sim ser aprofundada e estudada, mas a dor do outro não pode ser verdadeiramente sentida. Eu vou finalizar a minha fala com uma citação da Djamila, onde ela afirma que nossa existência é marcada por violências estruturais que fazem com que o agente fique no lugar de vulnerabilidade. E eu deixo uma mensagem, concluo falando, para que reconheçamos o nosso lugar de fala, a nossa responsabilidade como agente de poder dentro desse cenário hierarquizado, relembrar também sobre a nossa efetividade opressora e principalmente que a gente possa reconhecer o lugar de dor do outro. Agora eu passo minha palavra para a Marcela. Oi, boa noite, pessoal. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o lugar de fala, o racismo e o colorismo, me baseando na perspectiva do documentário Amarelo. Pode passar, por favor. Como já foi falado, o lugar de fala indica de onde vem determinado discurso, qual é o local social daquele indivíduo que está falando. Então, o lugar de fala é diferente do lugar de dor, como a Cláudia explicou agora há pouco. Então, no documentário, é visível que o Emicida ele identifica vários lugares de fala. Então, só que tem dois que são mais predominantes, que são, enquanto os homens brancos e ricos se tornavam cada vez mais ricos devido às fazendas de café, à escravidão, a população negra ela era escravizada nessas fazendas e eles viviam em condições subhumanas. Então, quando o primeiro grupo, que são os brancos, reproduz comportamentos racistas, discriminatórios, é evidenciado o lugar de onde esse discurso vem.
que muitas vezes é o local em que os brancos não possuem criticidade quanto ao conhecimento eurocêntrico, não reconhecem seus privilégios e ignoram a historicidade. Sendo assim, o lugar de fala nesse exemplo, que é o lugar de fala dos brancos, né, é um lugar de privilégios econômicos, privilégios culturais, políticos e geralmente de ignorância sociológica. Pode passar, por favor. Já o lugar de dor, no documentário, ele é representado pelo racismo, as discriminações, a escravidão, a exploração, a gentrificação, humilhações, censura, violação de direitos fundamentais, como, por exemplo, a falta de políticas públicas à comunidade negra. Então, ou seja, essas dores, elas são singulares apenas da população negra. E, então, o Emicida, ele demonstra que a partir do lugar de dor, os negros conseguem ter maior espaço para discussão e para um protagonismo epistêmico, cultural e político. E geralmente esse protagonismo ele vai se tornar realidade através de música, dança, linguagem, religião, pesquisa, livros. É como se os quilombos fossem uma personificação do lugar de dor da negritude. Então, para concluir, né, esse raciocínio, os brancos eles não conseguem compreender esse lugar de dor, porque eles não passaram, não passam, né, pela escravidão e não são submetidos ao racismo, justamente porque são os opressores. E também porque não vivem isso. Mas os brancos, a partir de um estudo histórico, sociológico, uma análise cultural, leitura de autores negros, pesquisas acadêmicas, eles conseguem ter um lugar de fala ideal para discutir o racismo e tentar, né, erradicar essa estrutura racista na sociedade. Porque, apesar de não terem o lugar de dor, de não terem, né, o pertencimento da ferida social, como a Cláudia expressou, a partir desse estudo histórico, a partir de autores negros, os brancos conseguem ter esse lugar de fala. E também esse lugar de fala é bom atingir todas as pessoas, principalmente para não ficar apenas uma discussão superficial, e sim para erradicar um problema que é estrutural. Então, para concluir, né, esse raciocínio, as pessoas negras elas são alvos do racismo e elas são objeto dessa opressão, do lugar que restringe, né, oportunidades, empregos, por conta desse sistema de dominação. Já as pessoas brancas, elas só vão experienciar o lugar de quem se beneficia dessa mesma opressão. Então, os dois grupos, eles podem e eles devem discutir essas questões sociais, só que eles vão falar de lugares distintos. Pode passar, por favor. Além disso, outro tópico que eu quero discutir, que foi, inclusive, uma dúvida da reunião passada, é sobre o colorismo. Então, o colorismo, ele é uma hierarquização das pessoas negras. Ou seja, a sociedade, ela hierarquiza, a sociedade, principalmente os brancos, né? Não, os brancos, né, especificamente, hierarquiza as pessoas negras de acordo com a sua proximidade do que a gente entende como um fenótipo africano. Então, como, por exemplo, a largura do nariz, a grossura dos lábios, a textura do cabelo, os corpos. Então, o colorismo, ele não nasce dentro do povo negro, mas sim da população branca. Então, esse colorismo é uma forma, um esquema de opressão que tenta criar elementos de fissura na resistência do povo negro. Então, essas fissuras fazem com que as diversas opressões que os negros são submetidos sejam fomentadas. Então, pensando, né, numa autora muito bem conceituada, que é a Bell Hooks, ela denuncia que essas fissuras, e ela usa o termo castas internas,
constituem modos eficientes de controle da população negra. Então, para compreender melhor, né, esse raciocínio da Bell Hooks, vamos voltar um pouco na história. Então, a mestiçagem de origem violenta fez parte de um projeto colonial que pretendia diluir a negritude até o ponto que ela desaparecesse, que é a famosa política do embranquecimento. Porém, vale ressaltar que, a partir de diversas estratégias culturais no período escravocrata, como a religiosidade, os quilombos, as músicas, as danças, os negros superaram muitas vezes o castigo, o cárcere e até a hierarquização racial. Contudo, a força coercitiva dos códigos culturais e imposições políticas públicas, como, né, a mestiçagem e essa política de embranquecimento, fizeram com que o colorismo voltasse à tona, inclusive dentro das comunidades negras, porque a sociedade, ela e essa população negra, ela é sociabilizada nesse processo racista. Então, isso começou quando o branco racista distribuiu privilégios e recompensas com base na cor da pele. Pode passar, por favor. Então, o que acontece? O colorismo, ele demonstra que há uma hierarquização das pessoas negras a partir da opinião dos brancos. Então, quanto mais a pessoa se aproxima do fenótipo branco, do europeu, né, da feição europeia, que é incorretamente considerado sinônimo de bonito, né, etc., mais essa pessoa vai receber benefícios. Então, por exemplo, pensando no período da escravidão, a mucama, o criado mudo, que apesar de serem submetidas à escravidão igual aos outros, eles apresentavam algumas regalias. E agora, pensando no mundo atual, essa pessoa de pele mais clara, ela é mais chamada para participar de novela, para participar da política, ela vai ter mais oportunidade de emprego, ela vai ter experiências menos... Bom, essa parte eu acho que é melhor no debate, assim. Então, voltando, terá mais oportunidade de emprego, como se ela fosse mais capacitada que alguém com mais melanina. Então, um exemplo claro que fomenta essa ideologia é a arte amnésia, que está no slide, que ela se relaciona com isso ao tratar do embranquecimento da população negra, que é um lado perverso da mestiçagem. E a outra imagem, né, quer dizer, a mesma imagem, que é o personagem da escultura, simboliza como se fosse a última pessoa a sofrer esse processo, que é a lata de tinta que o garoto despeja em seu próprio corpo, não tem material suficiente para cobri-lo por inteiro. Então, como o bronze, ele sempre serviu para registrar esse momento histórico e também não seria diferente com esse menino da imagem. Então, para concluir, né, a minha parte, apesar da negritude não ser universal, ou seja, alguns passam por experiências menos agradáveis que outros, para o povo negro não dá para pensar em emancipação, não dá para pensar em viver em um mundo melhor, se uma pessoa negra de pele mais clara esmaga a possibilidade de ascensão da irmã de pele escura, de poder utilizar de todas as competências, habilidades, de poder fluir na vida com segurança. Então, como podemos perceber, o colorismo é um mecanismo de legitimar as fissuras entre o povo negro. Ele fomenta esse sistema racista e ele legitima a desunião da comunidade negra. Por isso, devemos ter em mente que a negritude ela não é universal, mas a luta dela, sim. Então, essa foi minha contribuição. Muito obrigada pelo espaço de fala, e agora eu passo a palavra para o Marcos finalizar. Pode passar o slide para mim, amiga. Bom, sendo assim, diante de tudo que a gente expôs hoje, a ideia de lugar de fala, ela tem, então, como objetivo oferecer visibilidade a sujeitos cujos pensamentos eles foram desconsiderados durante muito tempo.
O lugar de fala ele tem como função constitucional a efetivação do direito à igualdade. E o que é o tratamento isonômico? É dar tratamento isonômico às partes, significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Então, nós precisamos entender que o lugar de fala ele não é só de quem vive, e sim de todos. Porque, assim, se um discurso ele só reverbera num lugar, a gente precisa de muito pouco para matar aquele grupo. Se o nosso discurso ele só reverbera aqui no Interwebs e ele não sai para a sociedade, a gente precisa muito pouco para matar o grupo. Então, se lugar de fala é somente só fala quem vive, a gente soltou a mão da ciência. Porque a partir do momento que só fala quem vive, a gente só dá voz à vivência e não à episteme. E de pessoas abrindo mão da ciência, a gente não precisa mais. O lugar de fala, ele é de todos, e é de todos a obrigação de lutar pelo direito dos pretos, dos LGBTQIA+, das mulheres e de todas as minorias. O lugar de fala ele não é um campo proibitivo. É parar e pensar. Essa pessoa, ela está falando de que lugar? E se colocar no seu lugar de privilégio para dar voz para as pessoas que têm lugar de dor. É eu, como LGBT, me colocar no meu lugar de dor e falar. É eu, como homem, me colocar no meu lugar de privilégio e dar voz às mulheres que têm lugar de dor. E essa luta são pelas pessoas que morrem pelo racismo, pela LGBTfobia, pelo machismo, e elas não são números, elas são pessoas. As pessoas que morrem pelo racismo, é pelo Miguel, é pelo George Floyd, é pelo João Pedro, é pela Jennifer, é pelo Cauã, pelo Cauê, pela menina Agatha, pela Kathleen, por Marielle. São pelas pessoas que morrem pela LGBTfobia, é pelo Keron, é pela Roberta da Silva, é pela Dandara, é pela Milenis Massafera, é por Calindra Selva, é por Nicole Xavier. São pelas mulheres que morreram pelo machismo, pela Márcia Lescano, pela Luana Priscila, pela Sandra Regina, pela Evelyn Aparecida e pela Nilson Elias. São todas pessoas que morreram porque não tiveram o seu lugar de dor respeitado. São todas pessoas, como diria Elza Soares, pessoas do fim do mundo, que só queriam deixar, a gente só precisava deixá-las cantar. Então, para finalizar, o Luiz vai finalizar para a gente a apresentação com Elza Soares. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, minha opinião, a minha casa, minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher, o fim do mundo. Eu sou e vou até o fim cantar. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida.
na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu sou e vou até o fim cantar, cantar. Eu quero cantar até o fim, me deixem cantar até o fim. Até o fim eu vou cantar até o fim. Eu sou mulher do fim do mundo, eu vou cantar até o fim. Eu vou cantar até o fim. Eu vou cantar. Me deixem cantar até o fim. Bom, muito obrigado a todos. E é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Parabéns ao grupo. Uma apresentação sensacional, digna de aplausos. Pedi para todo mundo bater palma para o pessoal, que foi realmente muito bom, sensacional. Parabéns ao Marcos, aos demais integrantes do grupo. Esse grupo surpreende a cada encontro, né? A cada encontro a gente aprende coisa nova, a cada encontro a gente vê uma forma nova de trabalhar com o tema. Isso é muito importante e enriquecedor para todos nós. Valeu mesmo. Foi muito boa a apresentação de vocês. Eu vou, então, deixar avisado que agora eu vou cessar a gravação para que depois a gente possa partir para os debates, tá bem?